Gente, eu vou voltar com o bastidor falando sobre a questão que está intrinsecamente vinculada à piora da imagem do governo Lula no Congresso Nacional, com essa fotografia Lula-Maduro hoje, né? Eu estava detalhando para vocês, tem uma medida provisória, ela trata da modelagem da esplanada e ela precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado até quinta-feira, senão você tem uma espécie de nocaute no governo que volta à última formulação, que é a deixada pelo governo Bolsonaro. Seria uma derrota histórica. Arthur Lira, segundo pessoas próximas, está, abro aspas, brabo, mal-humorado, fecho aspas. Por quê? Porque ele vem criticando sistematicamente a articulação do governo e não recebe uma sinalização clara de mudança no patamar da conversa. Hoje à noite vai haver uma conversa decisiva na residência oficial do presidente da Câmara, que é, como vai ficar o texto final? A gente falou muito na semana passada sobre esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, esvaziamento do Ministério da causa indígena, mudanças na estruturação de COAF, ABIN, onde é que fica, vinculado a quem. Tudo isso estava sendo discutido pelo Congresso. E atenção, eu trago uma repercussão ainda, Igor, se você quiser, a gente junta os dois bastidores, que é Arthur Lira, está numa outra tarjinha no bastidor de cima. Arthur Lira está sendo, mesmo irritado, mal-humorado, como dizem os aliados, ele está sendo o impeditivo para a derrubada da MP. Como assim, Daniela? No grupo de deputados do União Brasil estava sendo discutido abertamente. Olha, tá ruim. O União Brasil não considera que os 3 ministérios dados pelo governo Lula são para o partido. Eles entendem que são ministérios do Alcolumbre. Essa é assim que está sendo formatado. E por que a gente vai resolver isso aí? Trabalhar para ajudar um governo que não nos ajuda. Está nessa base. Como eu disse para vocês na abertura do jornal, segundo a própria fonte da oposição, a goela do Congresso não tem fundo. E eles vão usar isso, a faca e o queijo na mão, para pressionar muito o governo. E aí começou esse papo, o agro ouviu e falou, acho bom, derruba, deixa caducar a medida provisória, vamos nessa. Aí o Arthur Lira falou, feliz, digamos assim, tem ninguém, mas aí é demais. Então ele parou a discussão da derrubada completa. Essa reunião de hoje vai formatar esse texto. Pode ser que haja mais esvaziamento ou compensação. Em especial, e eu espero, da área ambiental e da formulação da causa indígena, porque esses pontos são pontos que não dizem respeito, não tem a ver com ideologia, tem a ver com olhar o mundo para onde o mundo está indo, né? Pensar que economia limpa, energia limpa, tudo isso é o que vai fazer a gente ter posição no mundo amanhã. Mas outros reveses podem ser impostos. E nesse momento o Lira está segurando assim, com um fio de cabelo, a possibilidade do Lula não sofrer uma derrota histórica na quinta-feira. Vem para cá, Renata Agostini e Leandro Rezende. Porque veja só, né? Oi, príncipe. Chegou? Boa tarde. Cheguei. Boa tarde. Tava bom no Rio? Tava bom, mas o tempo do Rio de Janeiro, que eu sempre defendo, amo o clima da cidade, hoje quase quebrou minhas pernas aqui. Demorei para chegar por isso. Tá vendo como São Paulo aqui, o pessoal já está tão acostumado com a névoa em São Paulo, que voa-se, né, de qualquer forma. No Santos Dumont, uma coisa, fez uma nuvenzinha, tô zoando, chegou chegando. Vou começar com você então, porque você chegou agora, eu vou te dar essa assistia. O Leandro Rezende, né, na semana passada a gente estava aqui falando, cara, retrocesso na área do meio ambiente, retrocesso na área da causa. Mas o que está acontecendo de sexta-feira para cá foi que eu comecei a ouvir gente dizendo, olha, é daí para pior. Então, assim, pode ser que o governo perca os anéis e os dedos, porque já tem gente defendendo abertamente, em grupo do Zap mesmo, que fica lá toda a bancada. Por que a gente vai ajudar, gente? Derruba, deixa cair esse MP e eles ficam com o pepino do tamanho do mundo. O que só reforça o papel do Lira. Porque, como me disse a fonte, ele falou, olha, estão debatendo abertamente e quem travou foi o Lira. Que ele falou, gente, isso aí é exagero. Mas, de novo, o cara está segurando num fio de cabelo, o que só
digamos assim, dá mais peso à posição que ele vem defendendo, que é de franca pressão, tanto à Casa Civil de Rui Costa, como à articulação política de Alexandre Padilha. Leandro? Se caduca essa medida provisória e o governo se vê, né, com uma derrota dessas, de voltar à estrutura administrativa do governo anterior, realmente é um negócio sem precedentes, porque um dos pilares desse governo foi do Lula, da campanha do Lula, foi justamente reformular administrativamente o Brasil de saída, sobretudo garantindo atribuições, recomposição ali de atribuições ao Ministério do Meio Ambiente e criar esse Ministério de Povos Indígenas, acabar, por exemplo, com a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que tem ali um olhar sempre muito especial de parlamentares do Centrão sobre ela. Essa medida provisória, a gente tem falado muito de meio ambiente e da questão dos povos indígenas, mas ela mexe ali em várias outras atribuições, tem atribuições do Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, é o desenho que o Lula colocou de saída para o seu governo, que o Congresso, a Câmara, sobretudo, diante dessa dificuldade toda de articulação que o Arthur Lira tem denunciado, que a gente fala com os petistas sobre isso, eles percebem que há uma dificuldade grande de articulação, que as vitórias que o governo teve não foram necessariamente do governo, mas sim das jogadas combinadas com o Arthur Lira, e que sem ele o desenho administrativo está correndo um grande risco. Dani, eu conversando com algumas pessoas de sexta-feira para cá, né, hoje inclusive, sobre essa coisa de perder os anéis, mas ficar com os dedos. Por exemplo, um ponto, a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já admitiu que não é de todo ruim que o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, pelo texto aprovado na comissão da Câmara dos Deputados, o Ministério do Meio Ambiente perde do seu controle o cadastro ambiental rural. Só que o que eles lembram é o seguinte, no governo Bolsonaro, esse cadastro ambiental rural, que é ali um registro de todas as propriedades rurais e é usado para monitorar, por exemplo, o avanço do desmatamento nas propriedades rurais privadas, esse cadastro no governo Bolsonaro estava com o Ministério da Agricultura. Para o Ministério do Meio Ambiente, seria pior esse retorno. O retorno da onde ele está hoje, pela medida provisória assinada pelo Lula no começo do governo, se a MP caducasse, voltaria para o Ministério da Agricultura. Mas pelo relatório do deputado Isnaldo, o que se coloca é esse cadastro indo para o Ministério da Gestão, da ministra Esther Dweck. Esse é um exemplo de, assim, dedos, né, que o governo está disposto a perder, ou seja, medidas que não foram tomadas pelo governo Lula, mas que o governo está aceitando para tentar salvar pelo menos o todo desse desenho administrativo. Mas, de fato, se essa pressão continuar e o governo acabar perdendo basicamente a sua autonomia de desenhar administrativamente o país do jeito que o presidente da República quer, é algo que realmente nos outros governos, né, que a gente viu, eu não me lembro de um governo não conseguir sequer desenhar administrativamente o país do jeito que se quer. Seria uma derrota e tanto para o governo Lula. Não, seria histórico. Renata Agostini, você conversou com muita gente também que está fazendo uma avaliação bem crítica, né, sobre essa medida provisória e os rumos que o governo está dando para ela. Em linhas gerais, o que as lideranças no Congresso estão olhando, e principalmente gente que acompanhou bastante a costura desse relatório, o que o governo agora está querendo fazer. Porque quando a gente olha o que aconteceu ali nos dias que antecederam a votação na comissão, o relator Isnaldo Bulhões, que é do MDB de Alagoas, falou para quem quisesse ouvir ali, gente dentro do partido, mas também fora, conversei com aliados de Isnaldo Bulhões e com lideranças de outros partidos de centro ali do Congresso, e o que eles dizem? Olha, todas as mudanças que Isnaldo Bulhões patrocinou nesse relatório foram acompanhadas e tiveram aval do Palácio do Planalto. Daí, a gente chegar agora, há poucos dias, e o governo, o Palácio do Planalto, se mostrar, de certa forma, indignado e querer refazer esse relatório, não faz nenhum sentido. Veja, uma pessoa próxima a Isnaldo chegou a comentar que no dia da comissão, da votação desse relatório na comissão, na quinta-feira passada, ele chegou até lá no Congresso acompanhado de um assessor palaciano, um assessor que estava justamente ajudando a ver essas últimas mudanças. Dois comentários que são recorrentemente citados. O próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na véspera tinha dito que estava tudo bem, palavras minhas, mas a mensagem foi essa. O
o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, se apressou, inclusive chamou um pronunciamento sobre esse texto antes da votação terminar na comissão naquele dia, e quando foi falar com jornalistas, disse que estava em sintonia, que quase tudo ali que o governo queria estava mantido. Então, onde que estava a crise? É o que basicamente se repete. Se o Planalto acompanhou, se integrantes conceituados da articulação política antes e depois disseram que estava tudo bem, por que agora o governo está querendo dizer que vai lutar para refazer esse texto? E aí que a avaliação que tem sido feita, Dani e Leandro, é que, na verdade, o governo está querendo jogar para a galera. Uma leitura que eu fiz inicialmente, até falei um pouco na nossa primeira rodada. Como assim, amiga, jogar para a galera? Então, uma leitura que eu tinha feito inicialmente, até cheguei a comentar aqui, era o fato do governo ter, nessa história toda, contratado uma derrota. Por quê? Para fora, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na semana passada disse, olha, a gente vai lá, vai lutar, vai tentar reverter isso no Congresso. Internamente, nos bastidores, o que os interlocutores do governo, os integrantes da articulação política têm dito é que esse texto está o melhor do que se poderia alcançar. Então, na verdade, quando o governo faz essa sinalização para fora, dizendo que não, vai lutar até o fim para manter o Ministério de Marina Silva, para manter o desenho original como ele pensou, ele está fazendo uma mensagem para fora que não corresponde ao jogo real que ele está fazendo. Por isso, jogar para a galera. Ele está falando para a galera, ele está passando uma mensagem de que vai lutar até o fim por uma bandeira que, na prática, nem ele acredita. Porque não foi assim que ele costurou com as lideranças até que esse relatório fosse votado e não foram as indicações que ele deu depois do resultado na comissão. O placar na comissão, gente, que votou esse relatório de Isnaldo Bulhões, ele foi bastante elástico. Foram 15 votos a favor e 3 contra. Aí, voltando um pouco para vocês entenderem, por que não tem essa disposição ali no entorno de Isnaldo Bulhões e dentro do MDB de fazer um movimento? Vocês lembram que na semana passada a gente chamou a atenção de vocês para uma nota que o próprio MDB publicou? O que o MDB dizia ali? Olha, o MDB defende a causa ambiental. Esse relatório está em sintonia com o que o Palácio do Planalto queria. Por quê? Havia um entendimento que essa fatura, esse desgaste do desmonte do meio ambiente não podia ficar para o MDB. Afinal, não foi um protagonismo dessa sigla, não foi uma ideia que brotou no MDB para fazer, e sim, de novo, o aval do Palácio do Planalto por trás. Por fim, Dani, me chamou muita atenção o fato de que, tanto dentro do MDB quanto fora, quando se fala de Isnaldo Bulhões, sempre se fala, olha, mas ele é da base, olha, ele é aliado do governo, ele não está agindo por fora, né, para contrariar os interesses. Uma liderança de um partido de centro me disse, o Isnaldinho do MDB, ele é o mais da base que se pode ter dentro do próprio MDB. Ele é de Alagoas, ele é próximo a Renan Calheiros. Então, tudo isso faz com que o entendimento hoje no Congresso seja de que não para de pé a ideia de que o Palácio do Planalto foi passado para trás numa negociação e nem que foi um voluntarismo do Congresso mexer até o momento, né, com essa estrutura da esplanada. O que pode acontecer, que Dani nos traz, é um revés nessa negociação, porque a paciência de muita gente está se esgotando ali. Tem 2 pontos que eu acho que precisa pontuar, né? O governo mantém que não foi isso o combinado, era outra coisa e virou esse monstrengo. 2, a mão do Lira está muito pesada nesse texto. O Isnaldo vai para a casa dele hoje à noite para fechar a costura final. 3, tem um bate-cabeça inegável dentro do governo, que é, por exemplo, a Casa Civil tinha prometido enviar uma proposta hoje para saber aonde vai ficar a ABIN. Não chegou ainda, pelo menos até a hora que eu entrei no ar não tinha chegado. Então, assim, tem uma certa incapacidade de formulação, uma certa incapacidade de fechar uma ideia e de entregar essa ideia, né, para o Congresso, tem. E aí, independentemente do que digam... O governo mantém uma parte do governo, né, Dani? Porque a outra parte disse antes e depois que não, que estava tudo dentro dos conformes. Então, mais ou menos, né? Porque, primeiro, eles estão tentando, na minha opinião, eles estão tentando dourar a pílula de um jeito que não pareça que vai ser um pau muito feio. E ele vai ser. Se acontecer o que está previsto para acontecer com o meio ambiente, com o Ministério dos Povos Indígenas, é horroroso, é derrota. Não importa se o governo vai dizer, se o Padilha... Porque, veja, a versão que chega é sempre a da articulação política, que é o alvo da crítica.
que é quem dizem, olha, não está funcionando, não comunica. Não, mas está tudo bem, isso era mais ou menos isso. E aí as ministras passam, a Marina e a Sônia, 4 dias dizendo, cara, não dá, não pode ser assim, tem uma reunião e fala assim, não, o governo vai brigar. Então, qual é o governo que fala? A cacofonia está clara, eu acho que até foi bom você apontar, porque quando fala o Rui, ele diz outra coisa, que o Padilha tinha dito. Casa Civil fala uma coisa, a articulação fala outra, a articulação que é o alvo. Então, não adianta adorar a pílula. Se cair... mas eu acho que é exatamente isso que me parece que as pessoas estão pontuando, porque o discurso para fora, ele está sendo um. O discurso na prática, ele é outro, porque quem fez as conversas para que o relatório no final ficasse como ele estava, deu aval para que ele ficasse como ele estava. Perfeito. E aos 47 do segundo tempo... A gente está concordando, eu não estou fazendo nenhum reparo ao que você está falando, eu só estou querendo dizer que não, independentemente do que fale a articulação política ou do que diga o Centrão, o governo está jogando para a galera, vai ser derrota. Na prática, é derrota. Na prática, é derrota. Eu estou falando aqui com uma pessoa que está com o Arthur Lira agora e ela está me dizendo aqui, se nós não tivéssemos segurado as vontades, seria uma catástrofe. Está acompanhando a gente, está trazendo... Tá repercutindo, né? Então, assim, quem tá com a cúpula da Câmara agora tá acompanhando, tá vendo e diz... carimba a primeira questão, que é, nesse momento, se foi por frouxidão, se foi porque deram aval a um texto que depois se provou ruim, aí foram para a galera reclamar, o que só deixou todo mundo mais irritado, independentemente, o retrato é de fragilidade e de derrota iminente. A gente está vendo aqui se vai ser um tiro de revólver de pequeno porte ou se vai ser um tiro de fuzil ou uma granada. Perfeito. E aí, por isso que eu falei a questão de contratar uma segunda derrota. Porque quando a gente termina a semana passada, havia uma crítica e havia uma derrota já tida. O que é? Olha, Lula acenou com uma bandeira ambiental de proteção dos indígenas forte e meses depois o seu governo não conseguiu manter isso de pé. Houve essa enorme desidratação, esse desmonte. Não só isso, mas esses foram os pontos mais emblemáticos. Se tem uma reunião com essas ministras, teoricamente, para explicar e falar, olha, aconteceu isso, mas a gente vai manter essa bandeira. Em vez de se aquecer e haver ali um entendimento de que não, beleza, vamos, é isso, tá todo mundo no mesmo pé? Não, o governo pega e fala, tem razão, a gente vai agora pro pau, vamos tentar mudar de novo, sabendo que o clima era muito ruim. Então, em vez de fazer uma operação, ali a gente está falando do coração do Palácio do Planalto, articulação política e Casa Civil, para conter os danos naquele momento, se acena para uma derrota nos próximos dias, porque o que vai acontecer até quinta-feira, quando não se conseguir reverter tudo? Peraí, o ministro da Casa Civil prometeu e não entregou de novo. Quando eu falei sobre isso com uma fonte, Dani, eu achei interessante que ela fez a seguinte ponderação: talvez seja melhor perder duplamente do que ficar como o vilão da história. Tá aí a ideia de jogar para a galera com uma parte da população e da militância.